Muito boa tarde, meu nome é Renato Bastos, vamos apresentar, dando continuidade à nossa série de apresentações, vamos conversar hoje sobre hérnia de disco lombar, novos tratamentos. Naturalmente, antes de abordarmos o tratamento, vamos comentar a relação entre conteúdo e continente, que é isso, a meu ver, que define toda a patologia das compressões nervosas ao longo do canal lombar. Então aqui nós temos a anatomia, que na realidade é a origem de tudo. Nós temos uma vértebra vazia, ou seja, sem nenhuma estrutura nervosa dentro, e do lado oposto da tela, nós temos a vértebra lombar com a medula, naturalmente representada em plástico amarelo, e nós temos aqui a relação entre conteúdo, que são as estruturas nervosas, e o continente, que é a estrutura óssea que está ao lado da estrutura neural. No momento em que existe a ruptura dessa relação entre conteúdo e continente, dependendo do grau dessa ruptura, ou seja, dessa invasão, um entrando pelo espaço do outro, é que vai determinar a gravidade da compressão neural, que na realidade é o que traz os pacientes aos nossos consultórios. Próximo. Aqui nós estamos vendo bem, vou até apagar a luz, uma estrutura óssea. Aqui na parte central é onde transita a estrutura nervosa. Observe que a natureza caprichosamente promoveu uma protuberância óssea, que a gente chama de uma exostose, bem na saída ou na emergência do nervo espinhal, representada pelo número 6 e pelo número 5. Isso aqui é uma fotografia da minha tese que ilustra bem a perda da relação entre o conteúdo e o continente. Então nós temos aqui a estrutura nervosa dentro do canal vertebral, a relação do disco intervertebral com o nervo, a saída do nervo espinhal, a relação então entre o conteúdo, estrutura nervosa, e o continente, a estrutura óssea. Então, o continente são as articulações. Qual a sua importância? A importância das articulações é justamente em que elas determinam a parte posterior do forame por onde emerge a raiz espinhal, e pela parte anterior, na ponta da luz vermelha, nós temos o disco intervertebral. Observe essa relação nesse estojo, nesse canal vertebral, como a estrutura nervosa pode ser comprimida por várias regiões anatômicas. Então aqui nós temos a perda da relação entre conteúdo e continente, em que nós temos a estrutura neural em amarelo, sendo comprimida aqui por uma hérnia discal, que nada mais é do que uma substância gelatinosa que habita o centro do disco intervertebral, quase na região central dele. No momento em que esse disco intervertebral ele sai na região em direção posterior, ele pode comprimir os nervos que estão dentro da região dural ou a sua raiz. Então nós temos dois tipos de tratamentos. Tratamento conservador, que nada mais é de que a fisioterapia, repouso, medicação, compressas de gelo, acupuntura, RPG, pilates, e aí nós poderemos traçar uma série de tratamentos conservadores, todos com o objetivo de relaxar a musculatura paravertebral, que, sem dúvida nenhuma, favorece bastante a diminuição do espaço entre uma vértebra e outra, muitas das vezes aparecendo então a sintomatologia. Porque o tratamento conservador, sem dúvida nenhuma, tem a sua importância antes do tratamento cirúrgico. A cirurgia é a última etapa que nós poderemos ter na tentativa de salvar a pessoa da chamada dor ciática ou da compressão neural. O que nós temos com o tratamento cirúrgico? Algumas décadas atrás, o que nos reservava era a retirada da região posterior da coluna vertebral, era uma invasão e muitas das vezes colocação de parafusos que a gente chama de artrodeses. Estão vendo aqui a hérnia de disco na ponta da luz?
comprimindo a raiz espinhal, e nessa outra fotografia transversal, né, tá bem desenhado aqui, olha, a hérnia de disco dentro do canal vertebral. Então, no passado, o que nós fazíamos seria a retirada de todo esse estojo dessa região posterior da vértebra, retirava-se o disco e muitas das vezes se realizava o que a gente chama de artrodese, que é a fixação da vértebra com parafuso. Durante a evolução, a partir dos anos e com novas tecnologias disponíveis dentro do mercado, o que nós realizamos hoje é a chamada cirurgia por vídeo, em que nós, caprichosamente, nós introduzimos hastes, que a gente chama de óticas, com um diâmetro de mais ou menos de 2, 3 milímetros de espessura, introduzimos pela pele com o paciente acordado, com anestesia local. Nós identificamos exatamente essa fotografia, que no fundo do canal nós encontramos o disco intervertebral. Introduzimos a pinça e retiramos esse disco intervertebral e, naturalmente, o que estava causando a invasão do continente em direção ao conteúdo pela hérnia de disco, nós conseguimos retirar com um procedimento extremamente simples, mas é importante frisar que a técnica necessita de muito conhecimento e habilidade do cirurgião, assim como o seu treinamento. E é importante dizer a vocês o seguinte: nem toda a hérnia discal está indicado os procedimentos por cirurgia de vídeo. Ainda existem alguns casos, principalmente da hérnia de disco associado a lesões degenerativas de longo prazo, em que essas técnicas não dão resultados satisfatórios, em que a técnica anterior, convencional, com a laminectomia ampla e artrodeses, tem a sua indicação. Então, a escolha do tratamento cirúrgico vai depender muito de caso a caso. Aqueles casos em que paciente jovem, apenas com a hérnia de disco, sem muitas alterações ósseas no decorrer da sua evolução, com período de instalação curto, com muita sintomatologia, esses podem ser bastante gratificados com os procedimentos por vídeo. E aqui nós temos uma outra metodologia, que é uma metodologia que pode ser a retirada do disco com microscópios, metodologia bastante semelhante a esta que nós apresentamos aqui. São chamadas cirurgias não invasivas. Isso aqui é uma fotografia de eu realizando o procedimento, em que nós temos aqui a introdução de uma cânula e através de controle radiológico e através de imagem, nós conseguimos alcançar a nossa área desejada. Aqui à direita, nós temos uma fotografia, que é um raio-x, no ponto exato aonde nós estamos imaginando que a hérnia de disco esteja presente. Novamente, na parte de cima da fotografia, a introdução da cânula e aqui embaixo nós temos a fotografia da cânula retirando o disco intervertebral. É um procedimento rápido, é um procedimento simples, nós realizamos em torno de 30 a 40 minutos esse procedimento. O paciente vai embora no mesmo dia do hospital com anestesia local, naturalmente tem toda uma supervisão médica, assim como anestesistas na cabeceira da mesa operatória. Aqui novamente uma ilustração, um desenho mostrando a saída, o nervo emergindo do seu forame, em vermelho representado o disco intervertebral e a introdução de pinças para a retirada desse disco intervertebral. E aqui a nossa equipe no centro de treinamento na Colômbia, no ano passado. E lembrando a vocês que nossa próxima conversa será sobre fascite plantar, dando continuidade aos nossos vídeos, no dia 20/6, às 3h30 da tarde. Caso vocês tenham alguma dúvida, favor reportar-se ao nosso canal e assim que pudermos, vamos satisfazer as respostas a todos os colegas. Muito obrigado.